Nós queremos mandar a nossa saudação a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo através da Rádio Arca, que estão nos assistindo através do Facebook e também através do YouTube. Ouvis como o Evangelho nos dá fé à salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás alma voltar. É Jesus a mim arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Ó, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, Dona Arca és bem-vindo no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterá na porta em vão. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos mandar a nossa saudação a toda a igreja do Senhor. Nós queremos mandar saudação ao nosso pastor presidente, a sua família, a sua esposa, a irmã Elza, e na pessoa dele. Nós queremos saudar toda a igreja do Senhor, da qual Deus o constituiu como anjo sobre nós. Nós queremos saudar a todo o nosso ministério, agradecendo a Deus e a oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Com esta palavra nós vamos orar ao Senhor. Nós queremos orar por você, por sua família. Mas a primeira coisa que eu quero te instruir é que nós estamos aqui primeiro para agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus por esse dia que Ele nos deu. Nós amanhecemos, nós acordamos e respiramos esse ar maravilhoso que o Senhor nos deu para respirar. Ele nos deu vida, Ele te deu vida, Ele te sustentou até aqui, Ele nos sustentou. Então o nosso primeiro sentimento em relação a Deus é o sentimento de gratidão. E enquanto você agradece a Deus, se você tem um problema, eu quero te dizer, enquanto você agradece a Deus, Deus pode te curar se você estiver enfermo. Deus pode te alegrar se você estiver triste. Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Mas acima de tudo, a gratidão a Deus. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É esse o sentimento que eu e você devemos ter. Oremos juntos, poderoso Deus. Oh, nós queremos em nome de Jesus, ó Pai Santo, te adorar, Senhor. Nós queremos te agradecer, Jesus, por estarmos vivos aqui na tua presença, por estarmos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos te dar graça, Senhor, pelo dom da vida. Nós queremos te dar graça pelo fôlego de vida, Senhor, que às vezes muitos não param para pensar, mas esse valor que o Senhor tem dado, nós não sabemos valorizar o que o Senhor tem nos dado, Senhor. Parece ser uma coisa banal, mas é Ele que nos sustenta, esse sopro que o Senhor põe à nossa disposição para nos manter vivos, para glorificar o teu santo nome. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo pastor desta igreja, Senhor, a irmã Elza e toda a sua família. Abençoa o ministério da tua igreja, abençoa a tua igreja, Senhor, desde o maior até o menor. Visita, Senhor, agora cada lar, cada família, Senhor, levando a tua bênção, a tua paz e a tua cura para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Jesus.
Vamos continuar adorando o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele tem que ser glorificado, exaltado, engrandecido. Nós estamos aqui para fazer isso, para fazer notório a glória e a honra de Deus, para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Vamos adorar ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Sou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nós queremos te amar. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Eu quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Quero te conhecer, eu quero
te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, te entrego o meu, te entrego o meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, meu Senhor. Meus irmãos, eu quero discorrer com os irmãos nesta noite. Com você que está em casa, com você que já aceitou Jesus, com você que às vezes ainda não aceitou Jesus, e às vezes até tem uma religião. Eu quero que você participe comigo desse diálogo aqui da palavra de Deus. É um dos mais belos diálogos que tem na palavra de Deus, dentre muitos, travado com o Mestre Jesus Cristo, com o Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos, vamos dizer assim, a conversa ou diálogo de uma religião com o autor da vida. É interessante nós observarmos isso. Quem é esse homem? No capítulo 3 de João, a leitura que nós fizemos. Diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse personagem, depois nós vamos falar do maior de todos os personagens, que é Jesus. Mas nós temos que falar um pouquinho de Nicodemos, porque que ele foi ter com Jesus, quem era esse cidadão. Ele, de acordo com a Bíblia, está escrito aqui, já registrado, que o próprio Jesus declarou sobre ele, e Jesus falou que esse homem era mestre, ele era ensinador, ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa que tinha um nome, ele era um ensinador, ele era uma pessoa que instruía a outras pessoas, ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha um destaque muito grande na sociedade, inclusive, se faz menção, o apóstolo João faz menção, que ele era fariseu. Para quem não sabe, e é bom que você que estude a Bíblia, né, às vezes a Bíblia não retrata, mas a parte histórica da Bíblia é bom você pesquisar. A seita dos fariseus era uma das mais severas da época de Jesus. Eles eram para mais, eles cobravam, eles fiscalizavam, eles proibiam. Eles eram extremamente zelosos pela lei. E não admitia que houvesse falha. Nicodemos era um desses elementos. Conhecia tudo de religião, conhecia tudo de normas, conhecia tudo de leis, mas não conhecia o verdadeiro poder de Deus. Tanto é que Jesus foi categórico em dizer para ele: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vamos entender que o próprio Jesus, quando erra não conhecendo as Escrituras, é porque lá está registrado o que nós precisamos para a nossa vida. Lá está registrado o que nós precisamos para como viver nesta vida. Nas Escrituras está registrado o que eu preciso de fazer para ser salvo, para permanecer salvo. Lá nas Escrituras está escrito o que eu preciso de fazer para receber as bênçãos de Deus. Lá está registrado.
o caminho que eu tenho que passar, a maneira que eu tenho que me portar, a maneira que eu tenho que adorar, está tudo registrado nas Escrituras. Foi por isso que ele falou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Nicodemos era um homem que ensinava a lei, ele conhecia, ele tinha um grande conhecimento da lei. Mas ele ouviu falar de Jesus. Veja bem, a própria lei, vamos dizer assim, a própria escritura do Antigo Testamento já testificava que o Messias havia de vir. Todos os profetas, quase que sem exceção, mas vou citar um deles que é um dos principais, que é chamado na Bíblia de profeta messiânico, o profeta Isaías, foi o que mais profetizou sobre Jesus, a ponto dele relatar fazer o retrato falado de Jesus no capítulo 53 de Isaías. Ele retrata ali quem era Jesus. Hoje eu estava viajando com a minha esposa, deslocando daqui para Ipatinga, e nós estávamos justamente comentando sobre isso. Porque alguém pinta Jesus num quadro, nós vemos uma gravura, e muitos pintam Jesus de uma maneira. Mas no capítulo 53 de Isaías, o profeta descreve que ele não tinha, diz que ele era como raiz de uma terra seca, diz que ele não tinha parecer e nem formosura, diz que não era bonito, diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz que ele era o mais desprezado entre os homens, diz que era homem de dores, experimentado nos trabalhos. É a descrição que o profeta fez de Jesus. Então, se fosse fazer o retrato falado de Jesus, não sairia ele com o olho azul, de maneira nenhuma. Não sairia ele da maneira que pintam. A Bíblia descreve realmente quem era Jesus. É esse homem que Nicodemos foi ter com ele, que os profetas relataram, que possivelmente Nicodemos eles liam o profeta Isaías, eles conheciam, mas ele ouviu falar desse homem chamado Jesus. E com medo possivelmente dos adeptos da seita da qual ele era mestre e ensinava, e até porque alguém questiona por que foi ter com Jesus de noite. Ora, existem duas razões básicas para isso. Primeira, ele não queria ser identificado pelos demais membros da seita, que estava procurando uma pessoa, já que ele era mestre, para aprender. Veja bem, um mestre caçando uma pessoa que não era considerada na sociedade, para aprender com o outro. Mas que ele foi ter de noite com Jesus. E lá, ele começa com Jesus assim, Rabi, bem sabemos que és mestre. Um mestre reconhecendo o mestre dos mestres, que Jesus realmente era mestre. Ele é um mestre dos mestres, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja bem, aqui eu quero começar a discorrer uma coisa com os irmãos. A religiosidade, preste atenção, a religiosidade e a religião não opera milagre, mas Jesus opera milagres. Não obstante, Nicodemos ser um homem religioso, mas ele não tinha conhecimento de milagres. Na seita dele, não existe registro na Bíblia que ali se operava milagres. Não existia. Eles eram questionadores daqueles que Deus usava para operar milagres. Mas dentro da seita dos fariseus, não existia operação de milagres. O negócio dele é só proibir. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode praticar isso. Se praticar vai ser apedrejado, e daí para lá. Mas milagre não acontecia. Mas com Jesus acontecia milagre. Aonde Jesus passava, que ele teve notícia, os cegos viam, os mudos falavam, os coxos andavam, aleluia, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados. Aonde Jesus falava, era esse homem que Nicodemos foi ter, e ele ouviu que Jesus era poderoso para fazer isso, foi conversar com ele, e reconheceu, não como um mestre da religião, mas reconheceu Jesus como um enviado de Deus.
Aleluia. Eu te pergunto, você que frequenta a igreja, como é que você é conhecido? Só por religiosidade ou te conhece porque você é um servo ou uma serva de Deus? O que Deus tem feito através da sua vida? Eu quero te dizer, se você é servo e serva de Deus, você é um instrumento de Deus para a glória do teu nome, e Deus quer operar milagre não só na sua vida, mas Ele quer operar milagre através da sua vida. Glória a Deus. Então, Nicodemos, ele reconheceu isso. Ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Naturalmente, que ele automaticamente já admitiu. Eu até prego religião, mas Deus não está gostando de mim, não. Mas que se Deus não operava na vida dele, ele admitiu publicamente a sua fraqueza, a sua insignificância, a ponto de Jesus prolongar o diálogo para ensinar o mestre. Aleluia, o mestre realmente veio ensinar aquele que se dizia mestre. E Jesus falou assim, no versículo 3, Jesus deu uma resposta para ele, olha, falou assim, ó, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, já deu-lhe uma resposta, porque ele admitiu que os milagres que Jesus operava, era porque era Jesus, Deus estava em Jesus, que Deus estava em Cristo, a Bíblia relata isso, Deus estava em Cristo salvando o mundo. Ele reconheceu que Deus estava na vida de Jesus. Entenda bem, eu quero que você entenda essa grande verdade, que Deus não está na religiosidade, mas Deus está na vida daqueles que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus. A religião em si não pode fazer nada por você, mas o Jesus pode. Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode batizar com o Espírito Santo e por fim vai te levar para o céu, vai nos levar para o céu. Então diz, na verdade, falou assim, que aquele que te diz que não nascer de novo, olha bem, aonde que Jesus foi travar, mexeu no íntimo, que não nascer de novo. Existem duas expressões aqui que nós vamos falar sobre. A primeira parte é essa aqui, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, o que é reino? Nós vamos discutir isso, nós vamos retroceder no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se nós formos relatar vários versículos que eu citar, diz que uma das partes que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Jesus no capítulo 6, ele trouxe uma série de conselhos para nós a respeito do reino de Deus. E aqui ele fala com Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Reino é domínio. Reino de Deus, eu tenho que entender que é domínio de Deus. Ora, se é reino, se é domínio de Deus, quem manda é quem? É Deus, é Ele. Se eu entrei lá, Ele que dá ordem e eu obedeço. Se eu entrei no reino de Deus, eu tenho que andar de acordo com as leis do reino, que não é uma lei imposta, ela não é ditada pela religião, não, é chamada na Bíblia lei do amor. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus, então eu entro dentro do reino de Deus. A partir do momento que eu e você entramos no reino de Deus, eu não ando mais regulamentado por ações humanas, mas pelo Espírito de Deus que passa a habitar no homem e na mulher. Então, na verdade, se você não nascer de novo, ou seja, veja bem, a primeira coisa que é implícito na minha e na sua vida para entrar no reino de Deus, não pode viver a velha natureza. Nós precisamos de ter uma nova natureza. E a gente vai discutir isso, dizendo aqui o que Pedro escreveu na sua primeira carta. Ele, no capítulo 1, já no verso 3, ele diz assim, só para você entender o que Jesus estava falando com Nicodemos, e Pedro repetiu, falando para nós, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, diz aqui, olha bem, nos gerou de novo. Jesus falou com Nicodemos aqui no capítulo 3, versículo de número 3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Pedro falou aqui que pela grande misericórdia, ele fez o quê? Ele nos gerou de novo, quer dizer, nos fez uma nova criatura e nós nascemos de novo. Para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Se nós continuarmos a leitura aqui em Pedro, no capítulo ainda primeiro, ou podemos dizer, no capítulo 2, verso 1 e 2, você vai entender algumas leis que regem o reino de Deus. Veja bem, isso Pedro escrevendo, Jesus falou lá com Nicodemo no Evangelho de João, e João registrou. Então diz assim, olha, deixando pois toda a malícia, capítulo 2 de 1 Pedro, 1 e 2, diz assim, deixando pois toda a malícia e todo o engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vai crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Aleluia. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aqueles que nele se refugia. Mas Jesus, voltando ao assunto de Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver. Ou seja, pelos olhos da velha vida, eu nunca vou enxergar o reino de Deus. Pelos olhos da velha natureza humana, eu não vou conseguir ver os milagres que Deus opera. Eu não vou conseguir ver as ações de Deus no meio da vida das pessoas que outrora eram corrompidas. Eu não vou conseguir ver. Se eu não nascer de novo, se eu não tomar o mesmo propósito, se eu não mudar de vida, se eu não vou mudar de atitude, eu vou achar que tudo é loucura, como alguém por aí acha. Esse povo, esses crentes são doidos. Esse povo, não entendo esse povo. É mais ou menos por aí. Eles estão passando mal, está em luta, mas está adorando a Deus. Eles estão fazendo isso, estão glorificando a Deus. Eles estão passando por enfermidade, diz que Deus vai dar vitória. Que Deus é esse? É o Deus dos nossos pais. É Jesus Cristo Nazareno, que nos deu uma nova vida, é que nos dá essa convicção. E ele falou com Nicodemos, é como se ele estivesse dizendo para Nicodemos assim, olha, deixa eu trocar aqui, deixa eu traduzir para você aqui o que Deus está colocando em nosso coração e o que a Bíblia está dizendo aqui. Falou, Nicodemos, aqui ó, com esses olhos embotados, dessa religiosidade mentirosa que você vive e que você ensina, você não vai enxergar isso aqui não. É bom que você está vendo materialmente o que está acontecendo. O que Nicodemos estava vendo? Ele estava vendo milagres. Ele estava vendo, por enquanto, coisas materiais. Ele estava vendo gente ser curado. Ele estava vendo alguém ser alimentado. Ele estava vendo alguém, de certa forma, lá sendo ressuscitado morto. Então ele ficou impressionado com isso. Falou, é só Deus que pode fazer isso. É só Deus. Mas, para ele enxergar isso, ele estava vendo a questão material. Aí continua o diálogo. Disse-lhe Nicodemos. Aí ele ficou preocupado. Ele não entendeu que Jesus quer dizer. Diz Nicodemos, porque o diálogo de Jesus com Nicodemos, como ele reconheceu que Jesus era mestre, Jesus também não tirou dele o título não, de mestre não. O diálogo de Jesus com Nicodemos foi de alto nível. Não foi um diálogo de um rei com um plebeu não. O diálogo dele, humanamente falando, foi um diálogo do mesmo nível. E Jesus, a linguagem de Jesus era para um mestre da lei, era para um mestre de religião, é para um homem que conhecia, não era para um indouto não, de Bíblia não. Que tem muita gente que não conhece Bíblia e quer discutir Bíblia, mas no caso de Nicodemos não. O Jesus discutiu com ele na altura, porque ele era um mestre, ele ensinava. E o que ele ensinava? Ele ensinava a lei mosaica, que é o que era o vigor da época. Então de religião judaica, de farisaísmo, ele entendia.
De lei ele entendia, então Jesus, chegou para ele, e o nível de Jesus, o diálogo de Jesus foi de alto nível com ele. Não foi um diálogo de um rei com um plebeu, volto a dizer, né? Então Jesus falou assim, diz Nicodemos, a pergunta dele. Ele descobriu que, irmão, a melhor coisa do mundo é quando o homem, ele entende a grandeza de Deus. Ele entende quem é Deus. Aleluia. E nós entendemos que nós não somos nada, mas Ele é tudo. E que se Ele estiver na minha vida e estiver na sua vida, você tem tudo. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Mas não é por você só conhecer, Ele precisa estar morando em mim e morando em você. Ele perguntou assim, como pode o homem nascer sendo velho? Não tem jeito. Biologicamente falando e fisicamente falando, é impossível. Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Que jeito, não tem como. Nem se existisse que tem uma história, é uma história, né? É uma história, não é uma história. Da fonte da juventude, for tomar água, rejuvenescendo até tornar criança. Não existe isso não. Jesus diz isso aqui, né? Pode nascer? Aí Jesus respondeu, na verdade, olha bem, aqui agora apertou. Na verdade te digo, que aquele que não nascer, aí Jesus aperta, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E no versículo seguinte, Jesus faz uma divisão aqui. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Dá até uma impressão aqui, que a pessoa, depois que conhece, ele passa a viver só espiritualmente, a carne morre. De certa forma, está escrito, Paulo mesmo que crucificou a carne com as suas paixões. Ou seja, não é mais o pecado que reina na vida do homem ou da mulher que está no reino de Deus. Não é exatamente isso aí. Eu passo a viver em função do Espírito de Deus. Paulo foi um dos homens que declarou, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo morreu e se entregou por mim. Ele se entregou por todos nós. É por isso que nós vivemos nele, nós vivemos por Ele, nós vivemos através dEle, nós andamos com Ele. Se Ele está em nós, a nossa convicção é essa que você está nos vendo pregar nesta noite, e que a igreja do Senhor prega constantemente. Aleluia. Quem não nascer da água, olha, água, né? São vários significados que a palavra de Deus tem. E Jesus, aquela cerimônia ali que muitos pegam isso para fazer o pé da letra, não é isso que Jesus está dizendo. Para pegar uma bacia d'água e lavando o pé de ninguém, não é isso não. É uma referência espiritual aqui do que Jesus. E quem não nascer da água e do Espírito. Aí Jesus, um dos discípulos, Pedro, foi questionar para Jesus lá sobre lavar. Não, Senhor, você não vai me lavar os pés a mim? Eu que tenho que lavar. Jesus falou, se eu não te lavar, olha bem. Olha que a expressão diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro assustou e falou, Senhor, então peraí, não lava só os pés não, lava tudo. Aí Jesus falou assim, vós já estáis limpos, mas não todos. Porque estava se referindo a Judas. Mas vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela tem poder de limpar, eu tenho que andar pela palavra. É ela que me limpa, é ela que me lava, é ela que tira as deficiências da minha vida. É através da palavra. Eu leio lá e ela me mostra e eu saio fora. Porque o meu alvo é agradar a Deus. O meu alvo é servir a Deus. Não é agradar a mim mesmo, ainda que isso doa. Porque, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Romper com a velha natureza não é fácil. Deixar que Deus domine a nossa vida e tome conta da nossa vida, às vezes nós temos que cortar em nós mesmos, tirar as deficiências da nossa vida, e quem vai nos mostrar essa deficiência é a santa palavra de Deus. Ela que mostra, ela que revela realmente, é como se nós olhássemos a nossa alma, nós contemplássemos a nossa vida através da Bíblia. Então Jesus falou, quem não nascer da água,
Olha bem, aí, que antes não podia nem ver, ou seja, se você não largar essa religiosidade, se você não mudar de atitude, você não vai ver o que realmente é a manifestação do reino de Deus. Mas na segunda fase, Jesus falou assim, se eu não te lavar, em outras palavras, ele está dizendo para mim nesta noite também, e está dizendo para você que está nos ouvindo e nos vendo nesta noite. Jesus falou, se você não deixar que a palavra de Deus te lave, se você não deixar que o Espírito Santo te guie, que Ele dirija a sua vida, ou seja, você não vai fazer mais a sua vontade, mas nós vamos fazer a vontade daquele que nos chamou. E se nós fizermos a vontade dEle, nós temos a garantia de uma salvação eterna nos céus. E nós achamos muito mais bonito a religião, no caso de Nicodemos, ditar alguma coisa. É mais fácil, é proibido isso, é proibido aquilo, é proibido fazer aquilo, é proibido fazer aquilo outro. Mas a Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E Paulo escrevendo aos Coríntios repete, todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu não vou deixar que ninguém reine sobre a minha vida, mas o rei da minha vida é Jesus. Quem vai reinar na minha vida é Jesus, e quem quer reinar na sua vida também é Ele. Então, quem não nascer da água e do Espírito, aí, veja bem, não pode entrar. E antes não podia ver, agora não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o que Jesus está dizendo? O que é nascido da carne vai fazer a vontade da carne, vai andar segundo a carne, vai fazer a vontade da carne, vai ser dominado pela carne. Mas ele diz assim, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito, vai fazer a vontade do Espírito de Deus, ele vai andar de acordo com a vontade de Deus, ainda que isso no princípio da vida cristã não é fácil, vai doer, às vezes romper com a velha natureza, né? Porque muitas coisas que a carne gostaria de fazer, que peca contra Deus, eu não vou fazer, porque a palavra de Deus revelou que eu não posso fazer, porque vai pecar contra Deus. Não é que a igreja, que a religião, automaticamente hoje, às vezes ainda existe muitas que proíbem, mas a Bíblia diz que nós temos que instruir, porque alguém fala assim, por que você não pratica isso, não faz aquilo? Às vezes é algo pecaminoso, alguém fala assim, porque a Bíblia proíbe. É uma mentira, a Bíblia não proíbe nada. A Bíblia instrui, eu obedeço se eu quiser. É movido pelo amor de Deus. É que eu obedeço ou não. É esse que Jesus está revelando aqui, né? Quem não nascer da água e do Espírito. Veja bem, vamos prosseguir a conversa aqui. Que é nascido da carne, é carne. E aí Jesus falou no verso 7. Não te maravilhes de te ter dito que é necessário você nascer de novo. Você nascer de novo. Olha, ele falou com o mestre. Um mestre de religião, um homem que ensinava religião, um homem que apregoava religião, um homem que exigia dos seus adeptos e da seita dos fariseus que tinha que andar certinho. Mas Jesus falou claramente com ele, do jeito que você está, do jeito que você está andando, do jeito que você está vivendo, do jeito que você está praticando, você tem que nascer de novo. Você está longe, quer dizer, você não vai ver e nem vai entrar, porque você tem seus próprios conceitos. Você tem sua própria religiosidade. E às vezes, irmãos, eu e você estamos na mesma situação. Nós ouvimos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós somos ensinados pela Bíblia. Nós temos nossos pastores nos ensinam. E às vezes a gente fala assim, isso que o pastor fala, eu estou obedecendo. Mas isso aqui que ele está falando, eu não vou obedecer não. Isso aqui eu vou praticar, mas isso aqui não tem nada a ver não. Isso é um próprio conceito seu. Isso é um conceito de religiosidade que você precisa tirar da sua vida. Veja bem. Aí Jesus, eu falo assim. Verso 8. O vento assopra para onde quer. Veja a definição que Jesus deu para ele. E ouves a sua voz. Quer dizer, todo mundo sabe. A gente ouve e está passando um vento. Seja uma brisa, seja mais forte, é mais perceptível. Mas se é uma brisa, você sabe, aquela brisazinha. Se está tudo parado, você pode ver que um vento balança. Se tem uma árvore perto, um papelzinho bem leve, você vai ver que está passando ali um vento. Ele vai movimentar. O vento sobe para onde quer e ouves a sua voz.
mas você não sabe, ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Aí Jesus faz uma definição, uma comparação. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Deus está falando comigo, com você nesta noite? Eu não sou mais, se eu estou no reino de Deus, se eu aceitei o reino de Deus, se eu aceitei o domínio de Deus, e eu ando pelo Espírito de Deus, quem vai me dirigir é o Espírito de Deus. Eu posso até querer descer, mas Ele está mandando eu subir, eu vou subir. Ele está até me mandando, eu estou querendo até ir para o sul, mas Ele está falando assim, vai para o norte. Contra a minha vontade, eu vou obedecer a Deus, eu vou mudar de direção, porque eu não sou mais dirigido pelos impulsos da minha carne, eu não sou mais dirigido pela minha vontade, eu sou dirigido pelo Espírito de Deus. Eu me lembrei de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Quando ele estava subindo para Jerusalém, apareceu um profeta chamado Ágabo. E Deus usou realmente Ágabo. E amarrou as mãos de Paulo e falou assim, ó, eles vão fazer com esse homem em Roma. Aí os irmãos falaram, não vai. Mas o Espírito de Deus já tinha prevenido Paulo. Você vai para lá. Você vai ser amarrado, você vai ser decapitado. Possivelmente Deus falou com ele. Mas Paulo falou assim, eu não vou fugir da direção que Deus determinou para a minha vida. Tem muita gente negando a Jesus por pequenas coisas. Tem muita gente retrocedendo na vida. O Espírito de Deus está falando com ele para não fazer, ele está fazendo. Está falando com ele para não praticar, ele está praticando. O Espírito de Deus está falando com ele para não falar tal coisa, para não fazer tal coisa, para não agir de tal maneira. Mas ele fala assim, eu vou agir do jeito que eu quero. Mas veja bem, ouça a voz do Espírito de Deus na sua vida. É Ele que governa. Se você professa o nome de Deus, você tem que entender isso na sua vida. E nas cartas do Apocalipse, em todas as 7 cartas, tem lá uma advertência. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não podemos ser negligentes com essas coisas que nós ouvimos no nosso dia a dia. Aí no verso 9, como pode ser isso? Ele não entendeu não. Depois dessa conversa maravilhosa, ele não entendeu não. Jesus teve que puxar a orelha dele. Rapaz, falou assim, Jesus respondeu e disse, tu és mestre Israel e não sabes isto? Em outras palavras, você ensina para as pessoas e você mesmo não sabe? Você manda as pessoas fazer e você mesmo não faz? Você manda as pessoas praticar e você mesmo não pratica? Meus irmãos, infelizmente em pleno século 21, nós estamos cheios de pessoas desse jeito. Estão impregnadas por uma religiosidade falsa. Às vezes até ensina para outras pessoas, mas não pratica. Ele dita para pessoas o que não vive. E nós precisamos ter cuidado com isso. Não é isso que é importante para nós. O importante não é nós ensinarmos outro. A primeira coisa que nós temos que fazer é nós praticarmos em nossa vida. Para depois, para ver se vai ser possível entregar para outras pessoas. Eu vou testificar, eu tenho experiências pessoais, eu já falei para alguns irmãos. E eu não importo de publicamente falar isso. Porque o que Deus fala de bom comigo, tem muita gente que gosta de falar coisa de bom, mas os puxão de orelha a gente tem que falar também, que são experiências que a gente vive, né? Alguns anos atrás, se não é uma coisa recente, porque a gente tem que aprender a se corrigir, principalmente quem ensina a palavra de Deus, como é o caso de Nicodemos, que sofreu essa repreensão de Jesus. E Jesus falou, você é mestre, não sabe? O que acontece? Eu gosto, eu tenho prazer não é ler a Bíblia, é de estudar a Bíblia. Eu sinto regozijo na minha alma quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus. É a minha alma se alimentando, é o meu espírito alimentando. Quando você lê a Bíblia com sinceridade e oração, é a sua alma que está se banqueteando. E eu estava preparando um estudo, porque é obrigação de quem ensina, principalmente de quem é o ministério, é ensinar. E eu reconheço isso que Deus tem me dado, é muita responsabilidade. Não sou mestre, mas Deus me colocou, ainda que fraco, pequeno,
como ensinador. E eu tenho prazer nisso e procuro ser atento a ouvir a voz de Deus. E eu estava preparando um estudo. E estava muito alegre, sentindo a presença de Deus. E eu não observei que aquilo que a palavra eu estava alimentando dela. Eu vou finalizar para vocês entenderem o que eu quero dizer. E fechei a Bíblia depois do período de estudo. E falei assim, eu vou chegar a isso e vou ministrar para a igreja hoje esta palavra. Foi só enquanto eu fechei a Bíblia. Deus falou comigo, não. Esta palavra de hoje é só para você. O dia que você viver o que está escrito aí, você leva para a minha igreja. Simples assim que Deus falou comigo. Quer dizer, como que eu vou ensinar para a igreja o que eu não pratico? Como que eu vou ensinar para alguém o que eu não vivo? Como que eu vou exigir de que alguém faça alguma coisa se eu não estou fazendo? Então essa correção eu tive direto de Deus. O que eu faço? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu trago para a minha vida, para me corrigir primeiro, para tirar as deficiências da minha vida primeiro. E depois, se Deus permitir, e Ele mandar, e Ele quiser, eu levo para o povo de Deus também provar do mesmo alimento que eu estou provando. Então foi isso que Jesus falou com Nicodemos. Rapaz, você é mestre, e você não sabe essas coisas básicas? Como é que, em outras palavras, o que você está ensinando para os outros? Jesus já havia no Evangelho de Mateus advertido assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus que chamou eles de hipócritas. E falou assim, vocês atam fardos difíceis e pesados para o povo, mas vocês nem com dedo vocês querem mover eles. Jesus já havia os condenado pela sua falsa religiosidade. E depois Nicodemos vai bater um papozinho com Jesus, conversar com Jesus. Foi lá discutir com Jesus. Um fariseu, fala, Jesus já conhecia eles, já sabia da história deles, já sabia a atitude deles em relação à religiosidade. Mas felizmente esse homem foi encontrar com Jesus. E Jesus explicou para ele minuciosamente a cada dificuldade que ele tinha, como ele está respondendo muitos anseios do meu coração e do seu nesta noite. Ele está te mostrando muita coisa, se você está sendo um mero religioso ou se você realmente aceitou Jesus e quer andar segundo a sua vontade. De repente você vai descobrir nessa noite, você vai falar para Jesus, Senhor, eu estou sendo só religioso, mas eu quero realmente te servir, eu quero ser andar dirigido pelo teu Espírito, ainda que isso me custe alguma coisa. Talvez seja isso que você vai descobrir nesta noite. E aí Jesus falou assim, olha, tu és mestre? Aí Jesus falou assim, verso 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e vimos e não aceitais o nosso testemunho. Jesus falou assim, eu estou falando para você o que eu vivo na íntegra. Eu estou falando para você o que eu pratico na íntegra. E isso foi a resposta de Jesus para ele. Foi o que Deus falou comigo quando eu preparei para levar a igreja, eu não estava de acordo com a palavra de Deus. É essa a questão. Jesus está falando com ele. Ele falou assim, olha, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Eles fizeram guerra contra Jesus. Os fariseus foram os que mais guerrearam contra Jesus. Aliás, foram aceitos e condenou a Jesus. Os sumos sacerdotes, eles eram fariseus. Foi o que lavrou a condenação de Jesus. Não aceitaram o testemunho dele. Foi por isso que Jesus já profetizando, já antevendo aqui. Ele diz assim, olha, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu começar a falar a você das coisas celestiais? Jesus muito mais poderia falar das coisas celestiais, porque desceu de lá. Ele era 100% homem e 100% Deus. A essência que ele saiu. Ele falou assim, eu só estou falando com você de coisas materiais. Você está assustado, em outras palavras. Você está assustado só porque você sabe que Deus está comigo? Porque eu estou ressuscitando morto. É porque eu estou curando enfermos. Porque eu estou purificando leproso. É quando Jesus falou que, com o outro lá, seus pecados estão perdoados, eles queriam apedrejar ele. Ele não conhecia Jesus, não conheceu a essência da coisa, no que realmente servir a Deus. Eu ouço muito essa expressão que hoje está sendo dita, né? João 8,32. Esse é um versículo, não é que ele está banalizado, entenda bem. Não é que ele tá, mas ele é muito conhecido.
E às vezes nós não, na íntegra, nós não entendemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entendi isso porque no início da minha fé cristã, eu era muito mais religioso do que seguidor de Cristo. É muito mais apurada a minha vida cristã hoje do que no início da minha fé. Não é que eu relaxei quanto aos ensinamentos que eu recebi, mas lá atrás, eu obedecia com medo do homem. Eu não praticava determinado tipo de coisa porque eu ia ser punido pelo homem, quer dizer, pela a própria entidade religiosa que eu servia. Se você fizer isso, nós vivemos aqui estão os irmãos que participam aqui, a irmã Eliana, o irmão Henrique viveu essa época, né? Não é que estou chamando vocês que estão com a idade elevada, mas que nasceu no Evangelho e conheceu essa época. Muitos aqui mais novos que estão participando aqui, ó, ao vivo aqui conosco, não alcançou isso. Mas a gente era obrigado a obedecer, não é por amor, de livre e espontânea pressão. Essa é uma verdade, a gente não pode fugir dela. Mas eu continuo obedecendo. A mesma coisa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, porque eu sou liberto. Jesus me libertou. Eu não relaxei com aquilo que eu aprendi, mas que eu entendi errado, que os pais da igreja me ensinavam, e eu não entendia. Eu tinha mais medo do homem do que temor de Deus. Hoje não, eu entendo que Jesus me libertou, e eu obedeço a Deus porque eu sou livre, eu não sou preso. Aleluia, eu sou um homem livre. Ninguém me obriga a servir a Deus, mas ninguém também vai me tirar a presença de Deus da minha vida, porque eu sou livre. Ele me libertou. Aleluia, e se você está livre também, glorifica o nome do Senhor. Adore a Deus, porque é para a liberdade que Cristo nos chamou, não para libertinagem, não esqueça disso não. E tem muita gente aí que está usando essas coisas para libertinagem, para viver de qualquer maneira. Não, não, Senhor, não é por aí não. Eu sou livre, né? Tem um hino da harpa cristã que nós cantamos, parece que é 166. Nós libertados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Aleluia, libertados fomos. Libertados fomos para nunca mais pecar. É o hino 166 da nossa harpa. É uma mensagem cantada, eu sou livre. Eu escolhi isso porque eu sou livre. Não é mais preso como Nicodemos era preso por um sistema. Ele era preso por normas e regras. Hoje nós somos presos por Jesus e pela sua palavra. Mas é porque nós o amamos, nós o obedecemos, porque nós amamos a Deus e temos prazer de ter Ele como o nosso Senhor, como o nosso Rei e Senhor. Então é por isso que eu falo, eu sou livre. Que alguém confunde isso. O argumento hoje quase não ouve mais. Eu não ouvo mais porque os crentes misturou demais. Deixa eu citar aqui ao vivo e a cores, para todo mundo ouvir, quem está nos ouvindo. Porque o crente se igualou ao mundo. Já está bebendo cerveja. Já tem forró de Jesus. Já tem aí quadrilha gospel. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eles estão voltando, eu sou livre. E eles falam assim, mas vocês não fazem nada. Vocês não praticam isso, vocês não fazem aquilo. Mas eu sou livre, eu escolhi não fazer, porque eu quero agradar a Deus. Eu escolhi não fazer porque eu quero agradar aquele que me regimentou. E alguém confunde graça com libertinagem. Não, graça não é libertinagem não, graça é liberdade para não pecar. Então não adianta um corolário de regras e normas. Não vai resolver o problema de ninguém se o Espírito de Deus não estiver dentro de você para dirigir e te mostrar a realidade da vida. Então Nicodemos falou assim, olha, está falando das coisas terrestres, eu vou falar do celestial. Ele falou, ninguém subiu ao céu.
senão que lá desceu o Filho do Homem que está no céu. Eu estou aqui, mas eu estou lá. O meu Espírito ainda está lá. Aí falou assim, como Moisés, Jesus se revelou, levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o foco final é salvação. O foco final é o destino final, é o céu. É o paraíso que Deus nos chamou. Só que para chegar lá, para entrar lá, nós temos que estar no reino. Nós temos que estar no domínio de Deus. É isso que falou com Nicodemo. Não é no domínio de uma religião. Deixa eu te falar uma outra verdade. Eu tenho falado isso muito aqui ultimamente. Tem muita gente que está preocupada em frequentar uma igreja, em ser religioso. E isso não resolve o seu problema. Outros até batizam. Põe o seu nome no rol de membro da igreja. Deixa eu te falar, o que vai te garantir salvação é o nome escrito no livro da vida. É lá. Todos que estão escritos no livro da vida têm a salvação garantida. Agora, se está só no rol membro da igreja, de uma denominação religiosa qualquer, não te garante não. Não te garante. Não me garante. O fato de eu ser pastor na Assembleia de Deus, que é a minha querida igreja, desde quando eu aceitei Jesus, não me garante salvação, mas o Jesus da Assembleia de Deus me garante. Ele nos garante salvação, nós temos que estar nele, né? Então diz assim, o amor de Deus, verso finalizando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna que é transmitida para mim e para você, mas dentro de um conhecimento lógico, dentro de uma aceitação consciente daquilo que eu estou fazendo. Saia da religiosidade e venha para a verdadeira religião que é Jesus. Pratique a verdadeira religião que é Jesus. Saia da mesmice, saia das aparências. Pare de viver de aparência. Viva na íntegra realmente o Deus que veio para me salvar e para te salvar. E Deus te abençoe. Que a nova vida em Cristo esteja na sua vida. Que a presença de Deus esteja no seu coração. Deus A palavra de Deus fala no Evangelho de João, Aleluia. no capítulo 4, verso 24, que Deus é Espírito e Ele se importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Em Espírito, Aleluia, Jesus. em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Somos
somos gratos a Deus pelo privilégio de estar na sua casa. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E nós temos um irmão, pastor Antônio, que está ligado ali em Belo Horizonte, irmão Francis, disse que entrou na live e não conseguiu sair mais. E irmão Francis, recebeu nosso abraço. E todos os dias estamos aqui, falando desse grande amor de Deus. E Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família. A todos os irmãos de Zé Eloy, o nosso abraço. Nossos irmãos ali do Espírito Santo, que estão ligados conosco também. E a todos nós que aqui estamos, que Deus continue abençoando cada uma vida. E vamos orar nesta noite. Eu quero que você receba a bênção de Deus na sua casa. Ele vai suprir a sua necessidade, vai falar mais ao seu coração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Paizinho querido, pelo privilégio de estarmos uma vez mais na tua casa. Senhor, nós te louvamos por tudo que ouvimos e vimos esta noite. Que a tua palavra possa nesta noite, Paizinho querido, adentrar esses corações, fazer morada, revelando a salvação a esses corações que ainda não foram revelados. Senhor, possa te encontrar cada família, cada lar, abençoando, Paizinho querido, cada família segundo a necessidade. Ser com a tua bênção derramada sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Deus continue abençoando a sua família e abençoando também o nosso Brasil. A melhor programação.